Queridos, ontem estávamos conversando a respeito desse arrebatamento, como seria esse novo corpo, como seria a transformação. Eu acho que ficou bem claro o texto que nós lemos. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Eu acho que a palavra transformada não pode ser ignorada. Então não é um arrebatamento só da mente, como alguns estão pensando. Não é que todo mundo vai ter que morrer e o arrebatamento é só depois da morte, como alguns estão pensando, não. Porque senão Paulo não diria nós os que estivermos vivos. Então vai ter gente viva e vai ter gente morta. Eu não estou querendo dizer que o arrebatamento seja hoje comigo vivo ou amanhã comigo morto. Não importa se isso vai acontecer hoje ou amanhã, mas importa que vai acontecer. Não quero dizer que esse vírus que está por aí já é a maldição da besta. Não, mas infelizmente vai acontecer, certo? Também quero dizer que o mundo está se preparando para um líder mundial. E eu quero dizer a todos que esse líder mundial vai ser comunista. Esse líder mundial vai ser um ditador, um déspota. Vai ser alguém que vai exigir pela força, pela mão feroz. Então, tudo isso nós vamos estudar aqui com muito carinho. Alguém está me questionando? Não, o senhor é contra o comunismo? Sou contra o comunismo. Não sou a favor do capitalismo doentio, esse da mais-valia, que quer lucrar e quer expor o pobre cada vez mais a uma pobreza miserável. Não, isso não tem nada a ver com aquilo que eu defendo. Eu defendo o direito. Nós defendemos o direito, nós defendemos a capacidade de construir com o suor do nosso rosto e o direito de possuirmos aquilo que nós conquistamos com o suor do nosso rosto. Mas isso é questões que a gente pode discutir mais tarde, quando estivermos falando sobre o reino do anticristo, e nós vamos falar sobre isso. Ele vai ser um ditador, ele vai ser um déspota, ele vai ser alguém que terá o controle e a capacidade, como o Império Romano tinha, de mandar matar. O Império Romano vai ressuscitar, as cadeias da morte vão tomar conta do mundo, e é daqueles que se voltarem contra o anticristo, porque todos serão mortos. Mas isso é coisa para daqui a pouco a gente conversar, para mais daqui a alguns dias. Vamos ficar agora nessa questão do arrebatamento e como vai ser esse momento do arrebatamento e como vai ser esse corpo que nós vamos receber no arrebatamento. Nosso assunto agora é arrebatamento, certo? Então eu disse a vocês que no Monte da Transfiguração, Jesus encontrou com duas pessoas e foi aí que começou o problema, porque alguém começou a sentir dúvidas. E eu anotei essas dúvidas para que nós lêssemos aqui, certo? Algumas perguntas surgiram na hora que eu estava lendo Mateus 17. Eu vou reler o texto aqui com vocês, porque eu só citei Mateus 17 ontem e eu quero ler o texto com você. Mateus 17, a partir do versículo 1, eu quero que você leia esse texto, depois com calma, observando esse vídeo. Veja o vídeo quantas vezes forem necessárias, não tem problema você rever. Quanto mais você rever, mais você aprende. E leia a Bíblia junto, leia junto com a Bíblia, dá a trava lá, dá o pause no vídeo, enquanto você lê, confere, para ver se eu não estou enganando você. Lógico que não estou, mas quem sabe, não é? A gente não pode acreditar muito nos homens, maldito é o homem que confia no outro homem. Veja o que diz então Mateus, o servo do Senhor, que escreve em hebraico, é importante a gente entender isso também, a partir do versículo 1 do capítulo 17. Ele diz assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João. Só esses 3. Lembra que eu expliquei? Os 9 ficaram lá embaixo, os 9 não subiram a montanha, só esses 3 subiram a montanha. E ele levou esses 3. Então ele diz, tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu para um alto monte. Né? O texto aqui não diz, mas nós estivemos nesse monte, que é o Monte da Transfiguração, conhecido também como Monte Tabor, em Israel. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceu Moisés e Elias. Então note aqui começou o problema. Lógico que naquele momento Moisés e Elias aparecem num corpo glorificado, já num corpo espiritual. Não aparecem em carne e osso, não aparecem, porque carne e osso e sangue não herdarão o reino de Deus. E é isso que nós lemos, já lemos esse texto, já
lives anteriores, falando que nós seremos transformados. Então esse corpo mortal não vai para o céu. O que vai para o céu é um corpo espiritual, e isso já ficou bem explicado, certo? Então não é um corpo material de carne e sangue, porque céu não tem carne nem sangue. Tá? Quem disser isso está falando bobagem. Então veja o que está escrito aqui. Eles vão ver Elias e vão ver Moisés. O interessante nesse texto é que ninguém apresenta ninguém para ninguém. Ninguém diz, esse aqui é Moisés e aquele ali é Elias. Muito prazer, Pedro. Eu sou Elias. Muito prazer, Pedro. Eu sou Moisés. Não. A única coisa que Pedro vai relatar é que viu que eles estavam conversando. Note que Mateus, que escreve isso, não estava lá em cima. Só quem estava lá em cima era Pedro, Tiago e João. O que significa que eles desceram e contaram isso para os outros. E os outros, então, começaram a crer nessa possibilidade, nessa condição que estava de Jesus se transfigurar e de mostrar a sua grandeza, a sua glória para todos aqueles que ele quisesse se transfigurar. Mas ele não quis, ele quis mostrar somente para Pedro, Tiago e João. Então, quando ele foi transfigurado, apareceram essas duas pessoas, formando então uma coisa que nós na teologia chamamos de a comparação dos que estavam mortos com os que já morreram, porque Moisés morreu, tanto que Satanás procura lá o corpo dele e Deus não permitiu que ele descobrisse onde estava o corpo de Moisés, porque Moisés morreu, né? Então Moisés está representando aqui uma parte da igreja que vai morrer, como Paulo disse, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, vamos encontrar com Jesus nos ares. Então será um mesmo momento. Não é que os mortos vão primeiro para depois a gente ir. Não, não, não. No contexto ali está bem estabelecido essa questão de ordem, certo? Então eles não estavam ali no contexto humano, mas note que havia alguma forma de reconhecimento, alguma coisa fez com que Moisés fosse identificado e Elias fosse identificado. E o texto continua falando com ele, quer dizer, os dois apareceram falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, bom é estarmos aqui. Lógico, estar na presença de Deus é maravilhoso. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar isso, eis que uma nuvem luminosa cobriu a todos, e dela surgiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvir, quer dizer, você não tem que ouvir Moisés, você não tem que ouvir o Elias, você tem que ouvir Jesus. Jesus é o fechamento de todas as profecias, ele é o cumprimento da palavra. Nós temos a Bíblia que é a palavra escrita, mas Jesus é a palavra viva. Então, em Cristo se converge todas as escrituras, todas as profecias, é ele. Então, nós temos que ouvir a ele, a Cristo. Então, vejam que isso está nos mostrando, basicamente, que de alguma forma haverá uma identificação. Embora Moisés nunca tivesse sido visto, viveu 1500 anos antes de Pedro, e embora Elias também nunca tivesse sido visto, porque viveu 700 anos antes de Pedro, e Pedro consegue identificar os dois de alguma forma. Então, haverá alguma coisa que nos identificará. Certo? E é importante que a gente, dentro dessa questão, analise um outro texto que eu coloquei aqui para você perceber com muita atenção, que diz aqui, ó, é o texto de Lucas, no capítulo 20, ele diz assim, ó, naquele mesmo dia, capítulo 24, Lucas 24 diz assim, presta atenção, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús. Então Jesus tinha morrido, tinha sido sepultado, e os discípulos começaram a desistir, Pedro foi pescar, os outros discípulos foram pescar também, e esses 2 discípulos, eles resolvem ir para o caminho de Emaús, saindo de Jerusalém. Então, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar junto com eles. Perceba, Jesus aparece ressuscitado, certo? E começa a conversar e caminhar ao lado deles. Ele lhes perguntou sobre o que estão discutindo enquanto caminham, e eles pararam com o rosto entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é um
único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E ele pergunta: que coisas? E eles responderam: que aconteceram com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Que ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. E o texto continua. E o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse nos trazer a redenção de Israel. E hoje, no terceiro dia, desde que tudo aconteceu, e nada estamos vendo. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram bem cedo até o sepulcro e não acharam o corpo. E voltaram contando ter sido uma visão de um anjo, que disseram que o próprio Senhor estava vivo, mas nós não o contemplamos. E o texto continua. Aproximaram-se então do povoado ao qual estavam indo, e Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele para que ficasse, dizendo: fica conosco, pois a noite já vem e o dia já se põe findando. Então ele entrou para ficar com eles na mesma casa. Note, esses homens eram discípulos. Eu quero que você preste atenção. Discípulo não é a mesma coisa que apóstolo. Discípulos seguiam Jesus. Por exemplo, o homem que foi escolhido para ser o apóstolo no lugar de Judas, depois que Judas se suicidou, era um discípulo. E esse discípulo seguia Jesus desde quando Jesus foi batizado por João. O texto lá de Lucas nos mostra isso na escolha de Matias. Quando Matias foi escolhido porque seguia Jesus já desde quando Jesus foi batizado. Então não era um neófito, não era um João ninguém que de repente é chamado para ser apóstolo e de repente desce lá um querubim e diz que tu vai ser apóstolo. Não, o Matias foi escolhido dentro dessas características, porque ele já era um discípulo seguidor de muito tempo, de muitos anos até, porque de 30 anos é que começa o ministério de Jesus e aos 33 ele vai ser morto. Então perceba aqui que o texto está falando que eles conheciam Jesus, eram discípulos, eram seguidores, embora não fossem apóstolos escolhidos especificamente para representarem Jesus, mas eram discípulos, seguidores. E no entanto, depois de verem Jesus 3 anos fazendo coisas maravilhosas, agora eles estão caminhando com Jesus, ao lado deles, conversando com Jesus e não estão reconhecendo Jesus. Por quê? Porque Jesus está já num corpo glorificado, transformado. Mas note, quando eles insistem para Jesus ficar, o texto diz: quando estavam eles à mesa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles para comer. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E no momento em que eles o reconheceram, Jesus desapareceu da vista deles. Olha que coisa interessante, Jesus aparece, não é percebido, não é visto por alguém que o conhecia bem e o seguia todos os dias. Por quê? Porque o corpo estava transformado, já não era o mesmo corpo. Eles viram Jesus sendo trucidado, sendo machucado, sendo arrebentado, jogado num túmulo todo sangrando. Ele é embalsamado, ele é limpo para ser coberto e talvez estivesse sendo acompanhado por todas essas pessoas e agora de repente estão andando com Jesus e não reconhecem Jesus, não entendem que aquele ali era Jesus, mas no partir do pão, na hora que Jesus parte o pão, eles então reconhecem: caramba, esse é Jesus. E na hora que eles reconhecem que é Jesus, Jesus desaparece. E o que eles fazem? Ao contrário de sair de Jerusalém, que eles estavam indo embora para Emaús, já estavam saindo de Jerusalém, eles voltam correndo para Jerusalém para anunciar aos outros, dizendo: olha, realmente Jesus ressuscitou, nós o vimos, nós andamos com ele, nós conversamos. Caramba, a gente não reconheceu ele, porque ele está diferente, ele está num corpo glorificado, ele está num corpo totalmente transformado. E é isso que a Bíblia está dizendo, que nós receberemos um corpo
glorificada exatamente como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Por isso o texto que nós lemos. E isso então surgiram algumas perguntas. A primeira pergunta que eu quero responder é: será que estamos preparados? Alguém fez essa pergunta: como é que eu posso saber se eu estou preparado para um encontro de Jesus? Porque eu falei ontem sobre a diferença de estar esperando e estar preparado. Eu falei que você pode estar esperando Jesus, mas não está pronto, não está preparado, não está em condições dele chegar a qualquer momento e te pegar, né? Porque ele vai pegar de surpresa a muita gente, mas a você e a mim ele não pode pegar de surpresa. Temos que estar prontos, prevenidos, preparados. Eu falei sobre isso ontem, certo? E agora eu quero que você perceba atenção, preste bem atenção no que nós vamos ler. Olha o que o escritor aos Hebreus ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então eu não tenho que ver, eu tenho que saber pela fé, eu tenho que comprovar pela fé. E é a fé que determina se eu estou salvo ou não. Se eu não creio que estou salvo, eu não estou salvo. Se eu não tenho a convicção de que estou salvo, eu não estou salvo. Então você que está me ouvindo aí agora, se no teu coração não arde o vigor, o fogo do Espírito que diz que você é um salvo, então, meu querido, ajoelha aí agora, pede perdão dos teus pecados, porque você precisa sentir a unção de Deus dentro da tua vida. Esse foi o problema de John Wesley. John Wesley já era pastor, já era pregador, já era conhecido, já tinha fama, sua família era uma família de homens de Deus, seu pai era um homem de Deus, sua mãe, Susana, também era muito bem conhecida, mas Wesley sentia um vazio dentro dele, porque ele achava que o verdadeiro salvo tinha que ter uma experiência pessoal, tinha que ter uma experiência profunda com Deus. A experiência do coração abrasado é o que John Wesley vai dizer. E a partir de então ele começa a buscar, forma lá o chamado Clube dos Santos e começa a buscar essa experiência de ter a certeza, a convicção, o aquecimento dentro do seu coração de que a verdade é: Jesus está vivendo através de mim. Eu sinto ele. Eu não posso provar, mas eu sinto. Assim como eu não vejo o vento, mas eu sinto o vento. Eu não posso tocar na luz do sol, mas eu sinto ela tocando em mim, aquecendo o meu corpo. Então, as coisas que eu não posso ver, não quer dizer que elas não existam. Tem um tolo falando por aí que Deus não existe porque não pode ser visto. Eu queria que ele visse o vento, para que ele pudesse me dizer. Eu queria que ele visse o ar, para que ele pudesse me dizer se ar existe, porque ele também não vê o ar, né? Então, tentar colocar textos bíblicos que foram escritos há 2000 anos atrás é uma tolice, que nem agora um indivíduo contestou o outro quando estava pregando sobre a semente de mostarda e Jesus ter dito que a semente de mostarda era a menor semente. Lógico que Jesus estava se referindo ao lugar onde ele estava, àquela região, e estava se referindo ao fato dela ser uma semente tão pequena e crescer ao ponto de chegar a ser uma grande hortaliça, ser uma pequena árvore, um arbusto pequeno, ao ponto, você pode ver esse vídeo na minha página lá, está lá o vídeo, eu ensinando no Monte das Oliveiras, com no Monte das Bem-aventuranças, onde as sementes, as plantações de mostarda estão praticamente da minha altura. E à medida que a gente vinha andando, as árvores, as águias, corujas que faziam ninhos ali, fugiam apavoradas, outras atacavam a gente porque a gente estava próximo do ninho, e a palavra de Deus se cumprindo. Aí essa pessoa vai contestar dizendo que não, que a menor semente que existe no mundo é a semente do morango. Poxa, mas o morango não existia na época de Jesus. Somente depois do século XVIII é que o morango passou a existir, porque foi uma mutação genética feita na França de uma junção de elementos. E o morango não cresce para chegar num arbusto pequeno. O morango é muito pequeno. Então tem gente que vive questionando tudo, tentando achar chifre na boca da minhoca e na cabeça da cobra, e acaba atrapalhando a fé dele e a fé daqueles que estão em volta dele, certo? Então é importante que você creia, porque sem a fé
não há como você ter certeza de nada. Então eu nunca vi o céu, mas eu creio que ele está lá. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio que ele vem me buscar. Eu nunca vi muitas coisas, mas eu creio que elas existem, porque pela fé eu conheço isso. Pela fé eu aceito essas coisas. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza que estão lá. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 2 em diante, ele diz assim, ó, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Por isso, pela graça sois salvos. Olha, é o que ele está dizendo, pela graça sois salvos. Então, como é que eu sei que eu estou salvo? Porque a graça de Jesus está comigo. Eu creio no sacrifício da cruz do Calvário. Por isso eu creio. Eu estou salvo porque creio. Eu estou salvo porque tenho fé. E ele continua. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Olha que ele repete de novo, né? Ele repete a mesma coisa que ele falou lá em cima, pela graça sois salvos. Agora ele repete, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é dada por Deus, e eu me aproprio dessa salvação, eu aceito essa salvação, eu tomo ela para mim, pela fé, eu aceito no meu coração, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração para entender que essa salvação foi dada de graça para mim, e eu aceito. Então, você que tem dúvida, creia somente, ajoelha agora aí, dobra o teu joelho e diz, Senhor, eu preciso de uma experiência contigo, sentir a tua presença, assim como eu sinto o vento, sentir o teu calor, assim como eu sinto o sol, assim como tu és, Senhor, invisível, mas podes falar no meu coração, a fim de que eu levante desta oração transformado com a minha fé revigorada em Cristo Jesus. Faça essa oração e você vai ver o quanto você vai ser abençoado. A segunda pergunta, ela incomodou a mais pessoas, teve mais pessoas falando sobre isso. Teremos lembrança dos familiares que não vão subir? Teremos lembrança? Quer dizer, eu vou ficar lá no céu com saudade da minha avó? Eu vou ficar lá no céu triste porque o meu filho é um desobediente, ele não quis saber de Jesus? Olha, antes de nós lermos o texto, deixa eu dizer uma coisa para você. É a nossa obrigação pregar para os nossos parentes. É a nossa obrigação falar de Jesus para os nossos filhos. É a nossa obrigação ser sacerdotes da nossa casa. Veja que aquele carcereiro, quando disse para Jesus, para Paulo, ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse, tá bom, eu vou servir a Jesus, eu vou deixar meus filhos aceitarem o Jesus que eles quiserem, depois que eles tiverem uma idade para responder por eles mesmos. Não foi essa historinha da carochinha que está sendo contada por aí na cabeça de muito crente, não. Não, ele não disse isso. Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, aprenda agora que a responsabilidade é sua de colocar, de inculcar na cabeça dos teus filhos a salvação que há no Senhor Jesus Cristo. Mas olha o que diz aqui Mateus 5, versículo 12, queremos ler com vocês. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Do que adiantaria então, irmãos, um galardão no céu, se nós ficássemos lá tristes por causa de pensamento humano, pensando na mamãe e na vovó que não subiu? Que galardão seria esse se no céu tivesse tristeza? No céu não tem tristeza.
certo? Então, no novo corpo que você vai receber, vai ser um corpo transformado. Você vai lembrar, você vai ter convicções, mas você não vai ter o mesmo sentimento humano que te liga à mamãe ou ao papai, ou seja lá quem for, certo? Então, por isso é que você tem que ter cuidado hoje. Se você ama tanto teu pai, pregue Jesus para ele, para que você não fique com a consciência pesada. Só que no céu, seu pai não vai ser seu pai. No céu, nós não vamos ter as características humanas, nem os sentimentos humanos, certo? E Jesus continua. Veja o que Mateus 22 fala sobre isso, a partir do versículo 29. Mateus 22, a partir do versículo 29. Esse adendozinho que eu estou fazendo, eu vou colocar na página amanhã. Amanhã você já tem esse estudo aqui completinho para você seguir. A partir do versículo 29, Jesus, porém, lhes respondeu, errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, pois serão como os anjos do céu. Então no céu não tem casamento, o corpo celestial não tem aparelho sexual, o anjo não se reproduz, ele não tem filho, não tem irmão, não tem tia, não tem avó. Os sentimentos angelicais são diferentes, embora o anjo se alegre, embora o Espírito de Deus se entristeça, que são sentimentos que muitas vezes nós temos, mas no céu os sentimentos são diferentes. Não há essa ligação corpórea, humana, que me liga a alguém do meu lado ou não, certo? E o texto continua. Versículo 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? 32 agora, presta atenção, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. O que Jesus está dizendo? Que Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos, porque Deus não é Deus de morto. Então, Jesus estava dizendo, 2000 anos depois que Abraão viveu, certo? Que Abraão estava vivo. Naquele momento em que Jesus estava profetizando, Abraão estava vivo. E Deus era o Deus de Abraão. Olha que declaração fantástica que Jesus está dando. Então, como pode achar que uma pessoa perdeu a sua identidade? Abraão continuou sendo Abraão, só que num corpo glorificado, sem matéria, sem sangue, sem humanidade, sem desejos humanos, sem desejos carnais, sem as coisas que nos prendem a essa terra, a esse corpo, certo? Um corpo que não sente dor, não sente fome, é um corpo totalmente diferente de tudo aquilo que nós entendemos. Então é importante você entender que o corpo dos crentes será como o corpo dos anjos. Então Jesus está dizendo, nós seremos como os anjos. Então não teremos nenhuma relação de humanidade, de carnalidade, de sangue, de osso, de carne, certo, queridos? Aprendam isso aí, que é muito importante a gente entender. No céu não é lugar de pensamentos doidos, de tristeza, de angústia. Agora, Mateus 10 vai falar de um outro texto importante para a gente, do 34 ao 36. Do 37, 34 ao 37. Não penseis que eu vim trazer paz na terra. Olha o que ele está dizendo. Ele não veio para trazer paz. Quem está pensando que Jesus veio naquela época, 2000 anos atrás, para ficar tudo bem, ele é o rei, oh, aleluia, vamos orar que vai ficar tudo bem, nós somos os poderosos, nós somos os vencedores, com Jesus a gente vai ganhar tudo, vai ficar uma maravilha, não vai ter corpo doente, não vai ter nada, nós vamos ter riqueza, vamos ter bens, vamos ter prosperidade, vamos ter tudo, porque Jesus é o Senhor, está no comando de tudo, que maravilha. Não. Jesus está dizendo exatamente o oposto. Olha o que Jesus está dizendo, Mateus 10, do 34 ao 37. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em discição
o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Por quê, meus irmãos? Basta você aceitar Jesus e alguém da família não querer, que olha a confusão. Quantas mulheres hoje estão sendo torturadas pelos maridos em lugares árabes? Por quê? Porque não podem aceitar Jesus. Quantos filhos são deserdados pelos pais porque aceitaram Jesus? Quantas pessoas hoje são deixadas de lado e até torturadas porque aceitaram Jesus? Talvez você não saiba disso porque você mora no Brasil, mas lá fora essas coisas ainda continuam a acontecer. Então, ele veio falando exatamente isso. Veja que ele continua no 36. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Pensa bem, meu irmão, pensa bem aqui, pensa bem. Você tem que amar seus irmãos, você tem que amar seus parentes, pregar o evangelho para eles, mas cuidado. Pelo texto aqui, eles podem ser os piores inimigos que vão tirar você da presença de Deus, que vão tirar você do culto. Tem gente que chega na hora que você está se preparando para ir à igreja e acabou a tua igreja. Tem gente que liga para você na hora que você está ligadinho aqui no culto, para cultuar a Deus, na hora da oração, e ele liga, manda recadinho. Tem gente mandando um monte de recado para mim aqui agora, como se eu tivesse tempo para ler o recado dele. Eu tinha que parar de fazer a live e ficar atendendo ele no telefone. Ele, coitado, não está entendendo que existem prioridades. E na hora do culto ao Senhor é uma prioridade. Na hora de darmos a nossa dedicação ao Senhor, é prioridade. E muita gente não está atentando para essas coisas. Então, olha o que ele diz aqui, ó. O maior inimigo será da sua própria casa, não é isso? E ele continua: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ora, meu Deus do céu, qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento, que sempre foi mandamento desde os primórdios, 1500 anos antes de Jesus? Moisés já escreveu lá, o que Abraão, 2000 anos antes de Cristo, já sabia, o que Noé, sabe-se lá quantos anos antes de Jesus, já sabia. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas é muito importante, certo? Então aprenda isso, coloque Deus acima de tudo, não deixe que os seus amigos, seus irmãos, seus coleguinhas, seus parentes atrapalhem a sua vida com Deus e a sua comunhão com a igreja do Senhor, no trabalho que é necessário realizar para a conquista daqueles que estão à nossa responsabilidade diante de Deus. Amém, queridos? Então, quem dá mais amor ao filho, à filha, à mãe, ao pai, a mais do que a Deus, não é digno, certo? Então, o que ele diz no 38? Quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Então, meu irmão, meu amigo, meu querido ouvinte, se tem alguma coisa te atrapalhando, se a tua família está te atrapalhando, você de cultuar ao Senhor, está na hora de você pensar bem. Ou você assume a responsabilidade da sua casa como um sacerdote de Deus para botar ordem espiritual na sua casa, ou então, me perdoe, você está fazendo bobagem. Mas vamos em frente. A terceira pergunta, ela diz o seguinte: o que vamos fazer depois do arrebatamento? Porque tem gente que diz assim, no céu tem a árvore da vida. No céu tem o rio da vida. Então eu vou estender uma rede nessa árvore da vida e vou ficar ali tomando uma fresquinha, balançando embaixo da árvore da vida, molhando o meu pé no rio da vida, né? Não, isso é vida, talvez de baiano, brincando aqui com os baianos, né? Mas não é vida de quem gosta de trabalho. Não, de jeito nenhum. O que é que nós vamos fazer no céu? Mateus 5,17. Diz assim, mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora. É Deus, onipresente, onipotente, ele não criou todas as coisas, no sétimo dia descansou? Talvez já esteja alguém aí preparadinho para dizer: pastor, você está falando coisa aí, porque está escrito lá que Deus descansou no sétimo dia. Sim, mas não quer dizer que ele está descansando até hoje. Não quer dizer, ele descansou no contexto da obra, da criação, mas para manter essa criação funcionando, ele descansou para criar todas as coisas, mas para manter essas coisas funcionando como está funcionando hoje, para manter tudo isso, todo esse sistema solar, todos os planetas, todos os sistemas interplanetários, todos os sistemas de outras vias, são 500 e tantos milhões de vias diferentes da nossa, que é a Via Láctea, que tem mais de 500 milhões de sols diferentes do nosso,
alguns maiores ainda, como o Alfa Centauro, a nossa estrela, que é o Sol, é de quinta grandeza, imagine uma de primeira grandeza. Então, nós não temos a menor condição de saber o que há de grandeza lá fora, mas Deus trabalha, e Jesus também. Então, se você quer ir para o céu para ficar balangando numa rede, meu querido, você não vai ficar bem lá no céu, porque no céu é lugar de trabalho, nós vamos ter muita coisa para fazer, muito trabalho espiritual, glorioso para fazer. Que trabalho, pastor? Da onde o senhor está querendo tirar essas ideias? O senhor está inventando história que nós vamos ter que trabalhar no céu? Sim, olha que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 11, versículo 12, no capítulo 2, versículo 11 e 12. Ele diz assim, ó, fiel é esta palavra, se pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos com ele também o quê? Também com ele reinaremos. Reinar é uma ação de trabalho. Reinar. Cristo vai precisar da nossa capacidade de estar ao seu lado e obedecer às suas ordens para reinar. E diz aqui o texto, se o negarmos, ele também nos negará. Então preste atenção, você está sendo salvo, não é para ficar no céu, dormindo, descansando, dormindo a vida toda, num jardim florido, brincando de peteca ou de bola Não. Você vai para o céu, mas vai trabalhar. No céu tem muito trabalho, tem muita coisa gloriosa para fazer. Por isso que é gostoso trabalhar aqui e no céu nós vamos trabalhar muito mais. E o texto continua. Olha o que diz, então, já que Paulo está falando isso, vamos ver o que João nos diz. Lá no capítulo 5 de Apocalipse, ele diz assim, a partir do versículo 8. Logo se tornou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, representando a igreja, do Antigo Testamento 12, do Novo Testamento mais 12, dá 24. 24 anciãos aqui representam a igreja já glorificada no céu, tá? No céu, presta atenção nisso. Os anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso. Então veja, a harpa para a gente cantar, nós vamos cantar no céu, ouro de incenso para queimarmos na presença do Senhor em adoração ao Senhor. Lógico que tudo isso aqui é figurado, não vai ser incenso verdadeiro, não vai ser ouro verdadeiro, é um sentido figurado, antropomórfico, para que a gente possa entender, mas vai haver uma ação de louvor, de adoração. Então nós vamos estar ocupados no céu, cultuando, reinando, cantando louvores junto com ele. E o texto continua, certo? Continua. O texto diz assim, ó. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. Agora vem o 10. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes. E eles reinarão aonde? Sobre a terra. Meu querido, você vai para o céu, sim, para receber o galardão, você vai receber o galardão, você vai ser julgado no tribunal de Cristo para que esse galardão seja de acordo com as suas obras. Alguns serão salvos só praticamente que pelo fogo, porque as obras são de palha, quase não faz nada para Deus, mas mesmo assim ele crê, então vai ser salvo quase que pelo fogo. Mas o galardão diz respeito a obras, a salvação diz respeito à fé. Fé, somente fé, mas o galardão diz respeito às obras, e as obras serão a nossa recompensa no céu. Então nós reinaremos de acordo com o que vamos receber de galardão, com autoridade. A autoridade vai ter no céu também. Você que está difícil de obedecer, você que não gosta de respeitar a autoridade, você que está com problema aí para resolver teus problemas, né? Nós estamos vendo aí governantes brigando com o presidente, uma falta de respeito tremendo. Tudo isso é porque não tem condição de obedecer à autoridade, mas no céu todos vão estar excluídos desse tipo de coisa, porque todos vão obedecer. Os anjos que já desobedeceram foram expulsos, que foi Satanás e seus anjos. Agora o céu está limpo, e Deus já estabeleceu que ninguém vai se revoltar mais no céu contra Deus, então nós vamos estar trabalhando no lugar desses anjos que foram destituídos para poder ajudar o Senhor a reinar sobre a terra. Agora,